Bem-vindos e bem-vindas a essa aula especial para a Rio. Eu sou Gabriela De Lázari Redanque, sou especialista em marketing, vitrinista de joias, master em varejo e sou diretora criativa aqui da Redantex Embalagens e Expositores. Eu trabalho nesse ramo de exposição de joias desde 2016 e a minha experiência no ramo joalheiro é lá de 2011, então estou completando aí 13 anos imersa nesse universo extremamente encantador. A minha origem profissional, ela vem do ramo gráfico, quando eu trabalhava já na parte de marketing. Em 2011, então, fui para uma indústria joalheira, onde essa indústria produzia prata, folhado e ouro. E dentro da marca de ouro, a empresa fazia muitas feiras. Isso era uma, às vezes 2 feiras por mês. Então, a cada feira, eu precisava montar uma loja nova. Porém, tinha um diferencial. Quando eu estou no ambiente de feira, eu tenho diversos, muitas vezes dezenas, até centenas de empresas que concorrem com o meu produto em ambientes muito parecidos, em espaços parecidos, com bastante dificuldade de diferenciar uma marca da outra. E esse foi um dos grandes dificultadores aí dessa minha transição de uma marca que vendia cadernos, um commodity, um produto essencial, para a linha de joias. Algo que não é essencial, mas é encantador, lida com autoestima, com o desejo. E aí, o que eu ia fazer para diferenciar a minha marca, a marca que eu trabalhava, das demais marcas que estavam aí, competindo lado a lado? Muitas tinham mercadorias mais parecidas, outras mercadorias diferentes, mas como é que eu faria para diferenciar a minha marca? E foi aí que, embora eu já tivesse uma formação acadêmica no direito, um MBA em marketing e gestão comercial, eu ainda não tinha essa experiência de como fazer essa experiência de compra do cliente ser diferenciada, porque a minha experiência era em produto, era em licenciamento de marca, era em outro ramo, outro viés do marketing, né? Então comecei a estudar muito sobre vitrines e queria me aprofundar no segmento de vitrines para joias, afinal era o segmento que eu atuava. Porém, me deparei com um cenário que era: não existe formação específica para joias. Qualquer curso, qualquer formação, seja em vitrinismo, seja em visual merchandising, sempre foram formações voltadas mais para o segmento do vestuário. E aí, o que eu fiz? Comecei a consumir esse tipo de curso, frequentar cursos específicos, na época bem mais voltado para vitrinismo, muito além do VM, que atualmente também nós trabalhamos, mas o vitrinismo. E aí, comecei a estudar muito sobre isso e pegar essas técnicas que elas eram aplicadas em roupas, calçados, acessórios e aplicar no ramo joalheiro. E aí comecei a trabalhar criar essas vitrines, né, levar esses diferenciais que eu fui estudando, fui testando ao longo desses 5 anos em que eu estive na marca, né? E os clientes chegavam, né, e perguntavam: nossa, que legal isso! Aonde consegue? Como faz? Que bacana! Onde é que tu conseguiu? E aí começou a me dar um estalo, né? Eu já queria trabalhar, ter uma empresa, né? Eu já queria ter o meu negócio, que é sonho de todo mundo, né? Ter o seu negócio. E aí eu acreditei que aquele era um momento de perceber aquela oportunidade. Então, na época eu namorava o meu marido, né? Que é da Redantex, e ele já trabalhava no segmento joalheiro também, trabalhava com embalagem. E eu trouxe para ele isso. Eu disse: olha, eu acho que a gente deveria investir nesse segmento de expositores para joias, porque é um segmento extremamente carente, conservador. As lojas não dão a devida atenção e não sabem o quanto isso pode diferenciar um produto. E aí surgiu, então, a nossa primeira marca de expositores, que é uma das empresas do grupo atualmente. E a partir daí, então, me dediquei integralmente para a linha de exposição de joias, seja com cursos, com aulas, com palestras para empresas, seja no desenvolvimento de produtos, do qual eu também sou responsável aqui dentro da Redantex, para fazer com que essa exposição tenha, de fato, esse valor percebido por parte do cliente. Afinal, nós vendemos joia, nós vendemos um produto que ele precisa gerar encantamento e desejo. Então, desde 2016, ingressamos com essa linha dentro da empresa e pensamos:
assim como você deve pensar no seu negócio. O que eu preciso fazer de diferente, né, para diferenciar minha marca? Porque afinal, existem muitas empresas que trabalham com produtos ou com serviços similares ao meu. Então, nós passamos a ofertar o serviço de desenvolvimento de projetos de visual merchandising e de vitrines. E aí, isso muito foi feito online, mesmo em 2016, né? E hoje são milhares de empresas que foram projetadas, toda a parte de vitrine, né, de exposição, e visual merchandising dos móveis internos, né, de todo o espaço e ambiente de loja. Então, estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês 10 dicas extremamente válidas para transformar a exposição da sua loja, do seu showroom, em uma excelente ferramenta de aumento das suas vendas. Então, se você quer aprender como fazer isso em uma aula breve, mas extremamente focada, objetiva, fica comigo, porque até o final desse vídeo você já vai conseguir colocar em prática diversas dicas. E claro, se quiser mais informações sobre a Redantex, sobre o meu trabalho na Redantex, é só entrar em contato com a Joril ou nos procurar no Instagram. Vou deixar aqui também os nossos contatos. Bem, então eu separei aqui 10 dicas de como transformar a exposição da sua loja em uma exposição que vai te ajudar a vender mais. É isso que todo mundo quer, né? Afinal, os desafios do mercado são sempre por aí. E como é que a gente consegue superar eles com uma boa gestão e com uma boa venda? Então, na parte da venda, eu quero ajudar vocês, além de técnicas e produto e tudo mais. O que eu posso fazer realmente para encantar o meu cliente, fazer com que ele compre da minha marca? Bom, já me apresentei e também já falei que eu sou Master em Gestão do Varejo. O que é um curso de Master em Gestão do Varejo? Esse eu fiz pela ESPM, uma faculdade de propaganda e marketing extremamente conceituada, justamente para isso, para que eu tenha a visão da experiência do cliente para transmitir ela para vocês, né? Todos os conteúdos que nós compartilhamos aqui são conteúdos embasados, né, em grandes universidades, grandes cursos, grandes referências, grandes livros. Tem sim um pouco também de criação, um pouco dessa o nosso feeling, a nossa experiência, mas os pilares são aqueles que já estão oficialmente confirmados. Afinal, tudo não deixa de ser. Marketing também é uma ciência, né? Então a gente precisa se embasar teoricamente para compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo. Bem, esse Master eu fiz no período de pandemia, comecei em 2021, terminei em 2022. E ele pegou muito forte essa questão do online, né? Porque quando estourou a pandemia, todos nós tínhamos aquela preocupação. O que é que vai acontecer com o ponto de venda, né? O que vai acontecer com o varejo? A gente tinha medo que ele acabasse. Porém, passado esse primeiro susto, esse primeiro momento de transição que nós passamos aí em 2020, especialmente, o que a gente percebeu? Que com o retorno do varejo para o atendimento, as pessoas passaram a procurar o varejo como um local de experiência de compra. Então, eu posso comprar da Zara no site à noite, no horário que eu quiser. Mas quando eu estou dentro da loja, quando eu estou dentro do espaço projetado pela marca, o que eu estou levando? O que eu tenho de benefício com isso, né? Então, acima de tudo, nesse período pós-excesso do digital, o físico precisa se demonstrar um momento de experiência por parte do cliente. E ele está presente em diversas formas, seja no atendimento, seja no ambiente de loja, seja numa interação que só tem no físico, né? Então, tudo isso se tornou ainda mais relevante. E é por isso que muitas referências a gente não encontra mais como PDV, né? Ponto de venda, mas como PDX, ponto de experiência. Muitas marcas que estavam somente no digital foram para o presencial. A Amaro é uma marca dessas, por exemplo. Ou mesmo uma outra marca que também não tem muito a ver com o nosso segmento, mas uma Nespresso. Hoje tem cafeterias, tem pontos de experiência com a marca. O cliente normalmente não vai até lá para comprar, mas a experiência que ele tem nesse ambiente faz com que ele compre muito mais, inclusive, no seu canal digital. Então, essa experiência, muitas vezes cruzada entre os dois ambientes, é o que se chama de omnichannel, omnicanal. Então, lá no passado, ainda quando eu trabalhava em caderno, a gente falava em multicanalidade, né? Em estar em muitos pontos de contato com o cliente. Porém, o multicanal para o omnicanal tem uma diferença. O multicanal trabalhava setorizadamente cada um desses pontos.
enquanto o omnicanal, embora tenha diversas casinhas que o cliente possa escolher aonde ele vai se relacionar com a marca, ele vai ter uma experiência muito similar, vai ter um contato que inicia em um ambiente e termina em outro, e tudo isso se permeia nessa experiência do cliente, tornando a relação dele com a marca muito mais favorável, porque afinal a marca está em todos os pontos que ele como cliente, deseja entrar em contato. Então, o omnicanal é uma grande tendência que está diariamente à nossa frente e é o que vem fortalecendo muitas marcas, uma presença física muito forte e todo o respaldo no digital também, fazendo com que o cliente, por vezes, tenha essa experiência no físico e depois efetue e finalize sua compra no digital, por exemplo. Um outro ponto extremamente importante é quando nós falamos sobre conhecer o nosso público-alvo. Saber com quem nós estamos nos comunicando. Quando eu estou montando a exposição da minha loja, eu preciso saber o que meu cliente deseja. Ele compra uma mercadoria mais selecionada, mais seleta, mais diferenciada? Ou ele quer preço, quer aquele produto de modinha, né? Aquela coisa instantânea que estourou, tá na tua loja. Quem é o meu cliente? O que é que ele quer? O que ele está disposto a pagar? O que ele valoriza? Muito mais do que saber se é uma mulher, a idade, isso é importante também. Mas o que ele realmente deseja com o meu produto? Tem um guru do marketing que eu adoro, que se chama David Schneider. Tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ele. Ele fala que o cliente não tem dor. O cliente tem necessidade, desejo, vontade, dificuldade. Então, que nós possamos identificar quais são os desejos do nosso cliente, quais são as preferências dele. E é isso que vai permitir com que nós façamos uma escolha mais apropriada sobre como nós comunicamos a nossa marca, seja no físico, seja no digital, voltada para esse cliente. Então, se nós já sabemos que o cliente quer ter uma experiência, a gente já sabe o que esse cliente deseja ter nessa experiência de contato com a marca. O que eu posso fazer de diferente? Que ferramentas eu posso abordar? Inclusive em todo ambiente de loja. Vocês já ouviram falar sobre marketing sensorial? Pois é. Marketing sensorial, ele aborda os 5 sentidos. E nós temos tato, olfato, paladar, audição e visão. E ele diz que a grande maior parte do impacto visual é o que vai definir uma compra. Ou seja, o sentido da visão é o sentido que é mais explorado quando a gente está fazendo uma negociação comercial, quando a gente está passando em uma vitrine e deseja entrar. Porém, os outros 4 sentidos fazem parte de uma experiência que vai ficar guardada na lembrança do cliente. Então, o aroma da loja, a música que ele está ouvindo, se aquela música ela tem conexão com a alma da minha marca, se aquele café tem algo diferente, se o docinho, o chocolate, o bombom, a balinha que vocês utilizam tem algum vínculo com a marca, isso vai fazer com que esse cliente guarde lembranças. E essas lembranças ficam aí. E a cada momento que ele tem a oportunidade de ter contato com produtos, com cheiros, com aromas similares, a lembrança da tua marca vai estar lá guardadinha também no inconsciente desse cliente. Mas, se nós sabemos que o sentido da visão é o principal deles, tem mais uma dica. Como é que a gente faz para chamar atenção num cliente? Como é que a gente consegue explorar o sentido da visão? Existem dezenas de técnicas, algumas eu vou mencionar depois, mas uma ferramenta extremamente útil para essa finalidade se chama círculo cromático. Esse aqui, ó. O círculo cromático, ele nos ensina a fazer a combinação de cores para fugir do tradicional. Então, seja na identidade de uma vitrine, onde tu quer combinar cores e gemas, tu quer combinar a cor de expositor, tu quer combinar a cor da cenografia, né, da decoração da sua vitrine, tu pode utilizar isso nos teus materiais de marketing, no teu feed do Instagram, que é a tua vitrine virtual, né? E tudo isso pode ser menos óbvio. Eu posso fugir do que todo mundo faz, que é aquele degradê de cores, é combinar uma ou outra cor que vocês também já sabem que funciona. Então é extremamente importante conhecer essa ferramenta que vai te permitir fazer combinações de cores complementares, ou seja, cores que são opostas nesse círculo cromático, trazendo muito mais contraste e fugindo do óbvio. Então, te recomendo conhecer mais sobre o círculo cromático, que também daria uma aula só dele por aqui,
Mas eu tenho certeza que com os conteúdos que vocês vão encontrar aí na internet, vocês vão conseguir começar a utilizar essa ferramenta em todos os materiais de vocês, seja na loja física, seja no ambiente digital, onde vocês querem trazer mais contraste, mais cores, ou pensar inclusive como combinar a cor da tua marca com outras cores, se não o preto, o branco, o bege, aquelas cores mais tradicionais. Agora, se tu quer saber quais são os tipos de vitrine e qual a melhor forma de explorar cada uma delas, eu vou te contar. A gente tem 3 tipos básicos de vitrine. Um é a vitrine interna. É aquela vitrine que está dentro da loja, que tu entra e tem um aparador, um balcão, às vezes, né, na loja de vestuário tem um manequim ou 2 ali já dispostos, logo que tu ingressa na loja ou em algum ponto estratégico dessa loja, né? Normalmente, no nosso segmento, as lojas não são tão grandes, então ela acaba sendo um ponto ali de apoio de fácil localização. O segundo são as vitrines externas, que são aquelas que de fato o cliente está vendo do lado de fora da nossa loja. Então, seja uma loja de shopping, uma loja de rua, a vitrine externa é aquela que fica em contato com o cliente e que vai fazer ele decidir se ele entrará ou não na tua loja. Então, a vitrine externa é aquela que a gente normalmente presta mais atenção, investe mais, porque ela é aquele vendedor silencioso que a gente quer utilizar para captar as pessoas para dentro da loja. E a terceira é a vitrine de impulso. Gente, essa é uma que eu sempre falo, porque eu acho que a gente explora tão pouco no nosso segmento. Vocês, né, com certeza vocês vão a postos de combustível, vocês vão a farmácias, a supermercados, e sempre tem aquela gôndola ali no caixa, cheia de coisas que a gente normalmente não precisa, mas a gente acaba comprando, porque é um chocolatinho, é uma pilha, é um amarrador de cabelo, é alguma coisa extremamente básica, necessária, com um custo bem baixo e que você sabe que vocês vão utilizar, né? Então, como é que a gente pode ter uma vitrine de impulso na nossa loja? E para que ter uma vitrine de impulso, né? Bom, a gente pode ter, junto ao caixa, uma vitrine com produtos que sejam com ticket baixo. Você trabalha com acessório de cabelo, acessórios mais baratinhos, brincos de segundo furo, pontinhos de luz, aquelas peças basiquinhas. O que eu faço com isso? Por que é tão interessante? Porque a minha vendedora já fez o atendimento, já fez a sua venda. Quando o cliente está se direcionando para o caixa, ele vai ficar ali algum tempo. E ele está sendo, né, bombardeado com esses produtos que estão aí. A tua vendedora já não vai mais estar nesse atendimento. O tempo dela já está dedicado a outra coisa. E a venda dela já está garantida. Porém, tudo que o cliente adicionar naquele momento, ele está fazendo com que o ticket médio da tua empresa esteja aumentando. O ticket médio, ele é uma ferramenta que a gente não, muitas vezes não observa o valor que ela tem. Porque se aumentar 10, 20, 30 reais a cada compra do cliente, quanto isso representa no final do mês, diante de 100, 200, 500, 1000 compras? Ticket médio é uma ferramenta extremamente útil para que a gente consiga aumentar o nosso faturamento através de uma vitrine de impulso, sem gerar trabalho extra. Então, a vitrine de impulso, ela vai te ajudar também a colocar aquelas, muitas vezes até peças promocionais, né? Colocar aquelas peças com custo bem baixinho que todo mundo precisa e que muitas vezes não vai até uma loja só para comprar ele, né? Então, lembrem-se que a vitrine de impulso também é uma vitrine extremamente útil e pode ser utilizada no nosso segmento. Agora, vamos para mais uma parte. Agora já entramos numa linha. Tenho 3 tópicos aqui bem legais para compartilhar com vocês sobre exposição, tá? Primeiro, agrupamento de produtos. Quem trabalha só com joia tem diversas formas de agrupar produtos para facilitar o entendimento do cliente. Ou seja, dentro da loja tem milhares de produtos, mas eu, como dona, como vendedora, eu consigo saber exatamente onde está cada um, para que ele serve, aonde está o conjunto dele, mas o cliente não. Então a gente precisa sempre pensar em como fazer o agrupamento do produto, dos produtos, numa vitrine, ou num painel, ou numa exposição interna, para permitir que o cliente consiga entender esse fluxo e entender onde está o produto que ele deseja. Ou mesmo observar algum produto que chamou a atenção dele, que vai combinar com outro que ele já escolheu, e aumentar a sua compra. Então, fazer o agrupamento de produtos, ele pode ser de diversas formas. A gente pode agrupar por tipo de banho, é ródio, é dourado, é ouro branco, é prata. A gente também pode agrupar por categorias, brincos, gargantilhas, correntes, pulseiras, anéis.
fazendo sempre um mix aí com algumas sugestões de compra, né? A gente pode também agrupar por momentos de uso. Uma vitrine só de festa, Dia das Mães, casamento, Dia das Crianças. Então, cada momentinho pode gerar um mini mundo de joias. E esses agrupamentos é que vão fazer essa atenção do cliente ficar voltada para o produto que ele deseja, quando ele consegue entender a lógica de um produto. Quando eu tenho um painel gigante cheio de cartela, né? Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Onde é que eu vou criar as delimitações por coleção, por cor, por tipo de uso, por modelo, peças delicadas, peças mais pesadas, o que combina com o quê? Tudo isso para nós que estamos cotidianamente envoltos no universo da nossa loja é muito simples, mas para o cliente não. Então, pensar na experiência de compra como se fôssemos clientes. Quando o cliente entra para comprar um brinco, ele já busca uma garantia? Muitas vezes sim, outras não. Mas como é que eu posso já ofertar uma gargantilha que vai combinar com ele, sem fazer o cliente mudar completamente de loja, sem fazer com que o cliente mude, sem que arrastar ele para um lado ou outro da loja? Então, pensar sempre também em levar sugestões e produtos coordenados, né? Não é uma venda casada, porque ela não é nem permitida, mas uma venda coordenada. Como juntar, sugerir, olha, esse tipo de brinco funciona bem com esse tipo de gargantilha. Eu posso ter uma exposição dentro da loja já com essas indicações, ou posso mesmo no meu atendimento já ir direcionando esse cliente, né? Uma consultoria para esse cliente escolher os produtos que ele está optando. Agora, você trabalha com outros acessórios, ótica, relógios. Esse agrupamento ele pode também ser por categoria ou ele pode ser por afinidade. Então, eu coloquei um brinco, uma gargantilha e um anel lindíssimos que combinam com determinado óculos ou com determinado relógio. Isso vai fazer com que o cliente veja o look completo e a chance de permitir que ele resolva até experimentar esse look completo é muito maior. Então, quando a gente consegue transmitir para o cliente as sugestões e o uso, o momento de uso daquilo, a gente consegue fazer com que ele tenha o interesse em provar, em pegar, em tocar, ou mesmo apenas olhando, né, fazendo a sua escolha, e, obviamente, aumentando aí a nossa possibilidade de venda, aumentando o nosso ticket médio. Porém, dentro da loja, como é que a gente faz para fazer com que o cliente olhe exatamente o que nós desejamos que ele veja? Como é que ele vai olhar tudo? Talvez ele não vai olhar tudo, né? Porque afinal nós temos pontos mais nobres, menos nobres dentro dos nossos espaços. Um deles é balizado pelo termo ponto focal. O ponto focal é a região mais nobre que nós temos, seja na nossa vitrine, seja dentro da nossa loja. É o ponto que fica entre 1,20 m de altura e 1,70 m aproximadamente, tá? Por quê? Porque é a região confortável para os nossos olhos. Então, quando nós estamos andando e visualizando uma vitrine, nós temos aí, além de termos pouquíssimos segundos, 5 a 10 no máximo segundos para decidir se vamos entrar ou não, nós estamos aqui numa zona bem confortável, né? Inclusive dentro da loja, tô olhando aqui. Dificilmente a gente vai ter um cliente que vai se abaixar, olhar um produto ou olhar muito para cima. Então eu tenho 2 recomendações nesse sentido. 3, aliás. Explorar ao máximo o ponto focal, porque é a área mais nobre dos espaços de vocês. É aquilo que o cliente vai ver. Então, eu quero um produto que está meio parado, estou com dificuldade de venda. Coloca ele no ponto focal. A chance de visualização é muito maior. Quero promover a venda de um lançamento, aquele produto que todo mundo está pedindo. Tu pode colocar ali também. Mas é mais estratégico que tu chame para um ponto focal aquele produto que ninguém pede. Porque aquele que todo mundo entra perguntando, tu tem aquela gargantilha que é assim, assim, assado? Tenho, tu já tem ela à mão em outro ambiente. Mas o ponto focal é para aquele cliente que está dentro da loja, namorando o produto, né? Escolhendo. Então, o que está ali no ponto focal é o que possivelmente ele vai optar em realizar a sua compra. Mas como é que a gente faz para aproveitar aí o nosso ponto focal e daqui a pouco também não perder o restante dos espaços da loja? Porque afinal, eu preciso que a minha loja inteira venda, né? Eu preciso que todos os espaços sejam comerciais, que todos os espaços sejam aproveitados e transformados em uma ferramenta de venda. Então, quando a gente tem espaços muito baixos ou muito altos, a minha indicação é que vocês trabalhem com produtos. Se tiver exposição, se tiver busto como esses, melhor ainda,
trabalhe com exposição de peças grandes. Então, assim, eu posso colocar um pontinho de luz aqui no busto desse? Pode, mas tu tem que ter um busto lá em cima que vai fazer com que o cliente levante o seu olhar e olhe para ele. Se tu colocar uma pecinha miudinha, numa exposição miudinha, ou numa cartelinha miudinha, ninguém vai mexer, ninguém vai querer ver, né? O mesmo é lá embaixo. Tô cheio de peça até o final do meu balcão. As pessoas não vão se abaixar a olhar, a não ser que elas estejam extremamente em busca de algo, né? Que elas têm esperança de encontrar, que queiram encontrar em algum lugar de toda forma. Se tu colocar uma exposição miudinha, numa pecinha miudinha, numa cartelinha miudinha, ninguém vai observar, justamente devido a essa dificuldade de observar lá em cima ou lá embaixo. Bem, falamos até aqui sobre várias dicas bem básicas e ao mesmo tempo muito úteis para te observar como é que está sendo essa experiência do teu cliente no momento de compra dele, tá? Nós temos dentro das técnicas que eu falei que eu fui buscar no segmento de vestuário, especialmente confecção, e trouxe para o nosso, algumas técnicas são utilizadas para fazer com que a gente consiga segurar a atenção do cliente. Vou deixar aqui desenhos que indicam como essas técnicas funcionam, tá? A primeira dessas técnicas é que eu mais amo e a importância dessas técnicas, tá? Antes de eu começar a mencionar sobre elas. As técnicas de exposição, elas têm papel de fazer com que o cliente olhe o que vocês querem mostrar para ele. Ou seja, nós conseguimos conduzir o olhar do cliente através de uma técnica de exposição. Ou mesmo tornar aquela apresentação mais harmônica, mais homogênea, mais agradável. E é por isso que elas são tão especiais. E, inclusive, elas são uma ferramenta excepcional de multiplicação de expositores. Como assim? Quando vocês têm essas técnicas em mente e conseguem executar elas, vocês usam os expositores que vocês têm de diversas formas diferentes. E isso faz com que o mesmo expositor que tu tem, ou o teu acervo, consiga ser multiplicado, porque as formas de uso não se restringem a uma única oportunidade. Então fica comigo que eu vou te contar brevemente sobre como elas são. A primeira delas é a que eu mais gosto, é uma técnica chamada simetria. Por quê? O que é simetria? Simetria é uma vitrine que ela é, por exemplo, igual dos dois lados. Como assim? Eu tenho uma vitrine, como essa aqui atrás de mim, tá? Se eu dividir ela ao meio, metade para lá e metade para cá vão ser exatamente iguais, como se elas fossem espelhadas, como se eu cortasse uma maçã ao meio e abrisse. Então, quando eu uso essa técnica, eu estou levando para o cliente algumas informações. A primeira delas é equilíbrio, a segunda é perfeição. E tudo que o olhar humano gosta é o quê? Perfeição. Então, essa vitrine harmônica, equilibrada, por ser exatamente igual nos dois lados dela, dois lados eu me refiro quando eu dividir ela ao meio, eu consigo fazer com que esse cliente tenha essa sensação de aconchego, justamente porque ela tem essa harmonia. E por que ela é por que eu gosto tanto dela, né? Ou por que ela é tão especial? Porque quando nós usamos a simetria, nós levamos justamente essa relação de perfeição. Ou seja, quando todo ano aparece uma mulher nova ali, né? Uma nova pessoa no mundo que é considerada a mulher mais linda do mundo. Muitas vezes a gente olha e diz, será? Mas não é nem tão bonita assim, né? Para ser considerada a mais bonita do mundo. E aí o que eles consideram? Eles consideram o rosto dessa mulher e eles traçam essa linha e eles observam que o nariz é exatamente igual de um lado, é exatamente igual do outro. O olho é exatamente igual em ambos os lados. Então, a simetria do queixo, da boca, ela é totalmente igual. Então, é isso que leva essa perfeição, essa beleza, né? Essa beleza estética. Porque é tão difícil, né? Uma pessoa ter os dois lados do rosto exatamente igual. Até tem um filtro no Instagram que ele faz uma brincadeira, né? Que tu pode escolher o lado do rosto e ele duplica. E nós ficamos completamente diferentes. Então, por isso que essa simetria, ela é considerada tão perfeita. Porque quando a gente tem essa harmonia entre os dois lados, a gente consegue levar muito mais conforto, né, e beleza para a nossa exposição. A segunda técnica, que também ela é muito útil, se chama ritmo.
ela consiste em basicamente tu utilizar as alturas dessa vitrine e criar uma espécie de zigue-zague. Então o ritmo e muitas das vezes todas as técnicas, elas se dão basicamente pelas alturas e pelos modelos de busto, tá? Nas peças pequenas a gente também consegue trazer esse mesmo conceito, porém o principal está no uso dos bustos. Por isso que eles são tão estratégicos, tão importantes para vocês investirem e terem opção de busto, porque através da mudança de um busto na tua vitrine, tu muda completamente a tua exposição, tá? Então o ritmo é isso, ele faz esse zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso faz com que o cliente vá acompanhando esse ritmo através dessas linhas criadas para que ele consiga observar toda a extensão dessa vitrine. Uma coisa legal para a gente fazer uma vitrine mais longa, né? Por exemplo, tem 2 metros, 3 metros de exposição linear, é colocar peças bem diferenciadas, mais chamativas, maiores, com cores, a cada meio metro, 60 a 70 centímetros, porque tu vai criando pontos de captação de atenção para esse cliente. Por isso, eu gosto muito de utilizar também essa técnica quando eu tenho uma área grande de atuação, para conseguir, além de criar essa linha, né, esse zigue-zague, conseguir colocar também essas peças estratégicas que vão, sem sombra de dúvidas, atrair esse cliente, fazer com que ele fique aí preso a essa visão e, conforme ele percorra o seu olhar, ele tenha mais um ponto e mais um ponto de impacto. Isso é extremamente relevante. E mais uma técnica que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma técnica chamada irradiação. Existem outras, mas eu escolhi essas 3 para compartilhar com vocês hoje. A irradiação, ela se dá, eu sempre faço a analogia ao sol, aos raios do sol, né? Como se o sol estivesse aqui e os raios fossem diminuindo. Então, normalmente, essa vitrine ela começa em um dos lados maior, mais elevada, e ela vai diminuindo proporcionalmente, gradualmente. E assim, da mesma maneira com que as outras 2 possibilidades, eu vou colocando pontos com produtos estratégicos nessa disposição. E essa técnica permite que vocês também criem toda uma reconfiguração da apresentação de vocês. Por isso que eu também gosto muito de exposições mais lineares, menos nichos. Os nichos são legais, aqui vocês veem que a gente utiliza também. Eles até não são tão pequenos, mas eu adoro trabalhar com uma exposição assim, porque ela nos dá muito mais margem de brincar com a exposição, de utilização de técnicas e de exposição de produtos. Então, se vocês estiverem pensando em ampliar, reformar, inaugurar uma nova loja, busquem um profissional que tenha experiência no nosso segmento, inclusive nós temos indicação se for o caso, mas para fazer uma exposição que realmente seja algo que a gente consiga explorar ao máximo no nosso segmento. O nosso produto ele é específico, ele é pequenininho, ele é delicado. Existem peças maiores, é claro, mas muitas vezes são peças mais delicadas para quem trabalha com joalheria, então na maior parte das vezes são. Isso é extremamente importante, que a gente tenha essa flexibilidade e essa possibilidade de multiplicar a forma com que eu vou apresentar o meu produto. E isso se torna muito mais evidente quando eu tenho aquele cliente recorrente. Eu tenho aquelas pessoas que são sempre as mesmas que passam ali na loja, porque o próximo é algum estabelecimento que tem um alto fluxo de pessoas. Então, muitas pessoas circulam aí com bastante frequência. Então, quando eu consigo dar essas guinadas, né, utilizar técnicas diferentes e contextualizar a minha vitrine de jeitos diferentes também, eu estou mandando indiretamente o recado para esse cliente que na minha loja sempre tem coisa diferente. Na minha loja, nós trabalhamos com criatividade. Porque, afinal, o cliente está buscando a tua marca, né? Está comprando de ti. Ele quer ver que vocês são bons, têm conhecimento, têm experiência, têm bom gosto, sabem o que estão fazendo e, claro, fogem do tradicional, né? A gente tá todo mundo bastante cansado do tradicional. Mesmo aquela peça-chave extremamente básica e neutra, ela sempre vem com novas roupagens e a exposição também merece esse cuidado. Eu poderia permanecer aqui contando assim, ó. Eu tenho um curso de 6 horas, basicamente. Poderia transformar essa nossa aula nessas 6 horas, mas eu resolvi compilar tópicos bem relevantes e muito práticos para que vocês consigam aplicar nos seus negócios ou, claro, entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida. E uma outra ferramenta extremamente útil e que pouco se utiliza, né, quando a gente fala em visual merchandising e vitrines, é o calendário.
Você já tem calendário de diversas ações comerciais, lançamento de coleção. A gente precisa ter também um calendário de troca de vitrine. Esse calendário vai fazer com que aquele erro que a maioria das empresas ainda cometem, de só deixar para pensar na vitrine dias antes de fazer a sua troca, não ocorra mais. Então, quando tu tem um planejamento anual, com as principais datas do varejo, com as principais datas da tua cidade, da tua região, do teu shopping, tu consegue trabalhar com antecedência. Como é que eu faço nas nossas lojas? Eu tenho o nosso calendário, que eu planejo sempre no final do ano, né? Mas eu vou atualizando ele, claro. E quando eu montei agora vitrine de Dia dos Namorados, por exemplo, eu já estou pensando na próxima vitrine. Se vai ser uma vitrine de inverno, se vai ser uma vitrine de São João, se vai ser uma vitrine voltada para Dia dos Pais. Muitas vezes eu vou ter um lapso de tempo aí entre uma vitrine e outra, que ela não vai ser uma vitrine temática, né? Ela vai ser uma vitrine mais neutra, mais básica, e boa parte do ano vai ser mesmo, tá? E a gente usa cenografia através dos expositores, das técnicas, para tornar ela atrativa, mesmo quando não tiver um apelo de alguma temática específica, de alguma decoração específica, tá? Então, eu recomendo veementemente que vocês criem o calendário de vocês. E sempre que instalarem uma vitrine, já planejem a outra, para não chegar na véspera do Dia das Mães do ano que vem, vocês pensarem, pá, eu tenho exatamente as mesmas coisas do ano passado, agora não dá tempo de eu pensar em nada, se eu for comprar alguma coisa, né, sem muito planejamento, pode se tornar muito caro. Então a gente consegue otimizar custos, melhorar a apresentação da nossa vitrine e, claro, levar uma informação de estou buscando sempre o melhor para entregar para o meu cliente através de um calendário, uma coisa extremamente simples, que é uma ferramenta que facilita muito a nossa organização quando a gente fala em VM e vitrinismo. E para finalizar essa aula, eu preciso falar para vocês, não pequem no básico. Tem um básico que a gente às vezes deixa de falar para a vendedora, ou nós mesmos, deixamos para lá, né? Porque é tão clichê, tão essencial. Mas o básico ele é extremamente importante. O básico de limpar a sua vitrine, o básico de tirar o pó, os bichinhos que ficam durante a noite devido à iluminação, o básico de reorganizar as peças. Então, tu tá com a tua vitrine montada, mas um busto ficou mais torto, um brinco caiu, uma pulseira não tá mais tão bem apresentada. Revisa isso. Cria como metodologia aí, como critério de início de dia, revisar a tua exposição. Porque o teu cliente vai passar e vai ver que o colar tá assim. Vai ver que um brinco tá caído, que a argola tá torta. Isso acaba levando, não vou dizer que uma sensação de desleixo para o cliente, porque eu acho que também não chega nesse ponto. Mas aquele encantamento, ele também não vai existir, porque a perfeição não vai estar ali, né? Então, seja crítico, seja minimalista, seja detalhista. Não peque no atendimento, não peque na limpeza da loja, não peque na iluminação, não peque na exposição, não peque na escolha dos teus produtos. Eles são o que vai tornar o teu negócio ou manter o teu negócio como uma grande marca, como uma grande referência e tá sempre na mente do teu consumidor. Bom, eu encerro aqui essa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Eu desejo que essas primeiras dicas, né, esse primeiro contato que eu, Gabriela e nós da Redantex estamos tendo com a Joril seja muito longo. Nós permanecemos à disposição de vocês. Os nossos contatos ficam aqui no final do vídeo e eu realmente espero que vocês consigam aplicar e se quiserem compartilhar alguma dessas dicas já no dia a dia de vocês, vou ficar muito feliz em receber. Muito obrigada, bons estudos, boa prática, boas vendas e 2024 ainda seja um ano sensacional para todos nós.